Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje a gente está iniciando o nosso quarto bimestre e hoje é a nossa primeira aula do quarto bimestre. A gente vai trabalhar nesse bimestre o tema o espaço urbano e suas paisagens. E hoje, o assunto de hoje da nossa aula fala sobre o surgimento das cidades. Desde os tempos mais antigos, os diferentes grupos sociais têm explorado os recursos que a natureza oferece. A caça, a pesca e a coleta dos frutos silvestres foram as formas simples e imediatas usadas pelos seres humanos para a sua sobrevivência. Os grupos humanos deixaram o nomadismo por volta de 8.000 a 5.000 anos antes de Cristo, e as modificações realizadas na superfície terrestre eram mínimas, porque não tinham grandes alterações nesse período. E os elementos naturais eles predominavam. Os registros históricos indicam que já haviam cidades nesse período. As transformações nas paisagens urbanas elas são intensas, como o predomínio de elementos culturais, como edifícios, casas, ruas, avenidas, praças, estabelecimentos comerciais, e os elementos naturais parecem não existir. É o que vocês podem observar na segunda imagem que vocês têm aí, tá? Então, vocês podem perceber uma imagem que fala sobre o espaço urbano, os elementos que compõem o espaço urbano, e a gente pode perceber claramente que os elementos naturais quase são inexistentes, tá? A segunda imagem também fala sobre o espaço da cidade, mostra um pouco cada espaço diferenciados que fazem parte do espaço urbano, e as cidades elas são aglomerações urbanas. Este espaço ele é formado pelas ruas, avenidas, casas, carros, edifícios, lojas, comércios e fábricas, como nós já falamos. As transformações nas cidades elas resultam de um fenômeno que nós chamamos de urbanização, que é a imagem logo depois que vocês têm aí, o conceito do que é o processo de urbanização. A urbanização é um processo caracterizado, entre outros fatores, pela redução da população rural e pelo crescimento da população urbana. Essa população passa a se concentrar nas cidades e, para atender às suas necessidades em geral, são feitas várias obras de infraestrutura, como o processo de iluminação, processo de esgoto, de transporte e outros elementos que fazem parte dessa infraestrutura. Uma transformação que ocorre atualmente em diversas cidades devido à urbanização é a verticalização, ou seja, a construção de edifícios cada vez mais altos, que é para atender justamente o processo de moradia devido ao crescimento da população, tá? Então aí vocês têm dois tópicos que falam sobre o processo da urbanização, que resulta da transferência, como nós já falamos, do espaço rural para o meio urbano. Isso faz com que cresça e se desenvolva as cidades, e a urbanização ela ultrapassa os limites físicos do espaço da cidade. Ela alcança o espaço que nós chamamos de espaço rural, onde são implantadas as atividades agrícolas, tá? Então aí a gente trabalhou um pouco os primeiros conceitos do que vem a ser o processo, esse processo de urbanização, esse processo de surgimento e crescimento das cidades, tá? Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre o assunto. Estudem material de vocês. Tchau, gente. Boa aula.